Aqui é a professora Sônia e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de redação. Na aula de hoje nós vamos corrigir a atividade que está nas páginas 103 e 104. Essa atividade é referente ao texto As Lágrimas de Potira. Vamos começar a nossa correção? Antes de iniciar a correção, vamos relembrar um pouco da lenda. As Lágrimas de Potira é uma lenda indígena que narra o acontecido entre uma bela índia, Potira, e um valente guerreiro, Itajibá. Eles eram apaixonados e, na hora certa, uniram-se a um casamento. Um dia, Itajibá teve que partir para a guerra com outros homens da tribo. Potira não chorou na despedida do seu amado, mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio numa espera paciente e calma. Foram muitas tardes iguais, até o dia que Potira soube da morte de Itajibá. Potira finalmente chorou. Sem dizer uma palavra, ficou à beira do rio tristemente para o resto de sua vida. Vamos iniciar as questões? Questão 7. Quando Itajibá partiu para a guerra, Potira não chorou. Por quê? Potira não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Como Potira soube que Itajibá não voltaria mais? Potira soube que Itajibá não voltaria mais pelo canto da araponga. O que o canto da araponga anunciava? Geralmente anunciava a chegada das chuvas. 10ª questão. As lendas indígenas são narrativas fantásticas, repletas de mistério sobrenatural. Para os povos indígenas, essas histórias têm inúmeras funções. Uma delas é servir de base para os ensinamentos repassados aos mais jovens. Muitas dessas narrativas foram criadas a partir de fatos reais protagonizados por antepassados. Outras referem-se à flora, à fauna e aos demais elementos da natureza, como os rios, as montanhas, o sol, o céu e etc., cujos protetores devem ser respeitados e temidos. Pensando nisso, responda às questões seguintes. Que aspectos da lenda As Lágrimas de Potira pertencem ao universo mágico e sobrenatural? A resposta para esta questão é a importância dada ao canto da araponga, que anunciava a morte do guerreiro, e o fato de Tupã transformar as lágrimas de Potira em diamante. Para você, quais seriam os prováveis ensinamentos passados por essa lenda para a sociedade indígena que a elaborou? Então, essa é uma questão pessoal e vocês vão dizer quais os ensinamentos que essa lenda pode passar para a sociedade indígena. Questão 11. Retire do texto o trecho que localiza a lenda no tempo e no espaço. Então, essa questão pede que se diga o tempo em que essa lenda se passa e em que local, em que espaço, né? O trecho que nos dá essa resposta é o seguinte: muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás. Página 104, questão 12. Essa localização é precisa ou imprecisa? Então, ela é imprecisa, porque ele não diz quando isso acontece. Ele diz que é muito antes de os brancos atingirem os sertões. Ele não nos diz a data, não nos diz o ano. Então, ela é imprecisa. Vamos à questão 13. O esquema a seguir apresenta a sequência de fatos narrados na lenda. Procure preencher os quadros buscando essas informações no texto. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas
Numa dessas tribos viviam Potira e Itajibá. Nesta questão, temos um fato e uma consequência. Então, vamos ler o fato e escrever a consequência. É isto que vamos fazer nesta questão. Potira chegou à idade do casamento. Itajibá tornou-se um guerreiro. Então, qual a consequência de Potira chegar à idade do casamento e Itajibá tornar-se um guerreiro? E vocês vão preencher na linha do fato 2 que Potira e Itajibá se casaram. Então, essa foi a consequência do fato 1. Vamos ao fato 3. O território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. A consequência do fato 3. A consequência foi que Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Então, é isso que vocês vão colocar na linha do fato 4. Vamos ao fato 5. Potira ficou contemplando as canoas que desciam do rio abaixo, sentindo muita tristeza por se separar de seu amado por um tempo previsto. E todas as tardes sentava-se à beira do rio a esperá-lo. A consequência do fato 5 é que, mesmo ela esperando o seu amado à beira do rio, Itajibá morreu na batalha. Fato 7. Potira ouviu o canto da araponga. Consequência do fato 7. Esta consequência é que Potira chorou pela primeira vez. Fato 9. Potira emudeceu e ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. A consequência do fato 9. A consequência deste fato é que as lágrimas de Potira se transformaram em diamantes. E esta foi a correção das páginas 103 e 104. Sobre a lenda As Lágrimas de Potira. Novamente eu peço, se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo e as atividades, até em relação ao texto, vocês anotem todas as dúvidas. Na próxima aula, nós estudaremos sobre o texto, é a parte de análise linguística que está nas páginas 105 e 106. Então, se vocês puderem, já vão dando uma lida nesse conteúdo, que na próxima aula eu explicarei com mais detalhes. Até a próxima!